Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do podcast Tá de Clinicagem, podcast clínica médica feito para interno, residente, qualquer pessoa que seja a fim de discutir um pouquinho de clínica médica. Aqui quem fala é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim. Lembrando que o podcast Tá de Clinicagem é um podcast feito pra gente discutir um pouquinho de medicina, todo mundo aprender um pouco mais. Não é um podcast destinado a aconselhamento médico, né? Exatamente. Pura educação médica. É isso aí. Vamos lá. O episódio de hoje vai ser destinado a uma polêmica. Polêmicas na PCR, né? Que Muitas PCR, polêmicas. João? Parada cardiorrespiratória, né? Que hoje eu aprendi com vocês que tem 3 PCR na medicina, né? Fala aí, estreia. Vou ver se eu lembro. Proteína C reativa, reação em cadeia de polimerase e parada cardiorrespiratória. Aí sim. Hoje não vão ser as polêmicas da reação em cadeia de polimerase, vão ser as polêmicas da parada cardiorrespiratória. Começando pela primeira, que é o manejo da via aérea na parada cardiorrespiratória, né? E aí, João? Pois é, assim, parece um pouco intuitivo que se uma pessoa está em parada cardiorrespiratória, você tem que entubar ela o quanto antes, né? A pessoa não está respirando, eu tenho que meter um tubo lá e jogar ar dentro do pulmão dela, até para ir mais oxigênio e oxigênio para a cabeça. No hospital universitário, a primeira coisa que acontece é essa, Exato. né? O paciente chega parado, chega o interno, o residente, todo mundo para entubar. Eu tenho Cara, que... e nem precisa ser universitário. Outros hospitais que eu Isso. vejo é a primeira coisa. Desespero, Cadê o tubo? né? Cadê o tubo? Desespero, né? E às vezes o mais importante é o tubo. Exato. Exatamente. Eu tenho Não que... nem massageia, já tá entubando, né? Pede pra parar de... Bom, vamos ver o que o João vai falar disso. Não, mas exatamente, eu entendo a ansiedade porque parece lógico realmente, né? Você quer proteger a via aérea, evitar que o paciente aspire, você quer ventilar e quer dar oxigênio. A gente sabe que ventilar com dispositivo bolsa, válvula, máscara, né? É difícil. Então, esse conceito acabou se criando na nossa cabeça. Porém, assim, de maneira um pouco contraintuitiva, alguns estudos recentes mostraram que talvez a coisa não seja tão assim, né? Vários estudos observacionais com um grande número de pacientes que compararam pacientes que foram intubados precocemente contra pacientes que foram ventilados com dispositivo bolsa, válvula, máscara, mostraram que os pacientes que não tiveram um manejo avançado da via aérea no começo tiveram desfechos paradoxalmente melhores, ou seja, aqueles que eu fiquei ventilando aqui na máscara, eles acabaram tendo um prognóstico neurológico e sobrevivência melhor. E é bem contraintuitivo isso, né? Eu tenho uma dúvida disso, João. Isso diferenciou para tipos de parada? Não. Eles pegaram, são Geralzão. registros... tem um japonês, mano, um estudo de 14 anos que tem 600 mil pacientes. Isso aí. 600 mil japoneses daqui. Eles viram, mano, isso daí. É um estudo enorme, muita gente. 649.359 japoneses no parada extra-hospitalar. Mas será, João, que o prognóstico é pior porque quem está entubando ali, o pessoal para de massagear e o paciente que é entubado mais rápido fica menos tempo sendo massageado? Será que é isso? Então, coisas para explicar esse fenômeno, né? Primeiro, você para um tempo de massagear. Isso é uma coisa importante. Então, isso o ACLS deixa muito claro quais são as prioridades no atendimento do paciente em parada cardiorrespiratória. Atingir compressões ótimas e desfibrilar se indicado o quanto antes. Certo. Você vai ter que manejar a via aérea dele? Sim, você vai, mas essa é uma prioridade que vem depois. Assim. Essas duas coisas que eu falei estão na frente, são que você tem que objetivar primeiro. Cara, isso na prática... O Não pessoal, é na hora que vai seguível. entubar, eles dizem, dá uma paradinha, pera só um pouquinho. Isso. Um minuto. O que eles falam? Você bota o tubo na mão, você vai com o tubo na mão direita já, você não pede para alguém lhe dar o tubo, você vai com o tubo na mão direita, isso sendo aquele manual suplementado do ACLS. Vai com laringa aqui na esquerda, laringoscopa, aí na hora de visualizar com as cordas vocais é que você pede pro cara parar, nessa hora. Idealmente você... ele fala pra pedir pro cara parar. Só para visualizar as cordas vocais. E se você puder fazer a tentativa de intubação na hora que você vai checar ritmo, é melhor. Porque você já ia parar. Só cuidado com o Entendeu? choque, né? Ah, não, Aí, opa, ufa. Então, e aí uma das coisas que pode justificar esse fenômeno é o fato de você parar de massagear. Outra coisa super importante é que a chance de você entubar errado, entubar esôfago,
ou você até entubar certo e durante as manobras de ressuscitação esse tubo se deslocar é muito grande. Você vai estar ventilando sem achar que está ventilando, entendeu? Você poderia estar fazendo isso com bolsa, válvula, máscara sem correr esse risco de meter um tubo no esôfago e esquecer. Isso é outra coisa que pode explicar esses desfechos negativos. E terceiro, que inclusive é o argumento do cara que escreve o capítulo do Up to Date sobre a CLS. O que ele fala? Ele diz, achei interessante o ponto de vista dele. Ele diz o seguinte, porque uma das coisas que eles batem muito no ACLS é que a hiperventilação é deletéria, por uma série de motivos. Aumento da pressão intratorácica, que vai dificultar o retorno venoso, dificultar o enchimento cardíaco, vasoconstrição cerebral se você hiperventilar e distensão gástrica se você fizer isso com o dispositivo bolsa, válvula, máscara. Ele fala, cara, depois que o pessoal intuba, fica super fácil de ventilar, então a tendência do cara hiperventilar é muito alta, entendeu? E até o talo, né? Eu acho, o que eu acho? Assim, quem já teve em parada sabe, né? Quem tá na ventilação, vê todo mundo fazendo um monte de coisa e você tá ali só apertando, né? Aí o cara, meu irmão, eu quero fazer alguma coisa Vai ser aqui. comigo que vai sair. Exato. Eu quero fazer alguma coisa. E eu acho que isso é como se fosse um impulso de você querer fazer algo e você acaba... Tem que respirar fundo, né? É isso. Mississippi, 2 Mississippi. Inclusive, o que o cara do Update fala? Ele fala, olha, o ACLS fala para fazer, depois que está entubado, uma ventilação a cada 6 segundos. Aqui no nosso serviço, a gente faz 6 ventilações por minuto, mais ou menos uma a cada 10, justamente por conta desse ímpeto de hiperventilar. O que eu já vi acontecer, o cara vai entubar, aí você entuba o esôfago, vem toda aquela secreção, entra no pulmão, aí acabou, né? Eu acho que uma coisa também que é pouco valorizada assim na prática é a posição do líder da parada, né? E aí geralmente esse líder vai para a via aérea, enquanto ele está na via aérea, a parada está feita de maneira totalmente desorganizada, as compressões não são efetivas, então por isso que acho que a ideia também de você não ir com tanta pressa, com tanto afoito pro tubo, é para você se manter na posição de líder, ver que a parada está acontecendo de maneira organizada. Aí porque chega um momento, ainda mais em paradas mais longas, né, que as coisas elas ficam mais automatizadas, as pessoas começam a entender qual que é o seu papel. E aí eu acho que é a hora que o líder consegue sair para a via aérea, que geralmente a gente está numa situação em que o médico está sozinho, né? Eu penso falando nesse contexto, né? Mas o problema é, qual que é o ritmo, né? Isso incomoda um pouco, não incomoda vocês? Porque assim, se for a ESP e a chance é ser hipóxia, assim, aí é um negócio. Tudo bem, assim, falar que FVTV, ok, não vai entubar, eu fico bem tranquilo. Agora, uma ESP que eu suspeito que é hipóxia. E aí? Ele fala... Análise de subgrupo, eu não sei se tem isso. Assim, o que eles sugerem, né? Assim, que você consegue ventilar bem com a esforço de bolsa, válvula, máscara. E isso, assim, eu acho que uma coisa que eu queria que ficasse essa parte é que eu acho que isso é pouco trabalhado, a habilidade de ventilar com o dispositivo bolsa, válvula, máscara. Isso vem antes de saber entubar. Não é fácil, isso é condição básica para manejo de via aérea, não é fácil. Certo. Idealmente, se você tiver 2 pessoas, uma fica fazendo o selo, fica vedando, e outra vai apertar o ambu, beleza? Então assim, e hoje, uma coisa que não tinha no começo, com a CLS era escrito, são os dispositivos de via aérea supraglótica, né? Isso a gente tem hoje. Então, o que eles recomendam? Você, se conseguir estiver ventilando bem com o dispositivo bolsa, válvula, máscara, ventila com ele, certo? Se não der certo, você pode até tentar passar um dispositivo de via aérea supraglótica. Se não está conseguindo ventilar com nada, você pode tentar entubar e desconfie, nesse caso, que se não é um quadro de parada por obstrução de via aérea, se você não está conseguindo ventilar. Beleza? Beleza. Qual que é o próximo tópico? A próxima polêmica na PCR, antídotos, né? Putz. E aí, Fred? Fiquei com essa de antídotos, que é o mais difícil. O alquimista da PCR. Cara, antídotos na PCR. Eu fui dar uma olhadinha. Tem muito pouco. Primeiro que tem pouco estudo sobre PCR. Tem pouco estudo sobre antídotos. Então, a evidência já é fraca dos dois. Juntando os dois, a evidência é péssima. Só tem relato de caso. Então, tudo que eu falar aqui, evidência zero, tá? Mas, o que acontece? Que eles comentam muito sobre intoxicação. Primeiro, eles falam que é difícil você identificar qual que é a intoxicação do paciente, né? Sim. Então, o que o paciente teve? Eu posso ter aquelas minhas suspeitas, se o paciente chega e fala assim, eu sei que é uma intoxicação por tal coisa, eu posso considerar fazer aquele antídoto. Então, ele faz essa primeira ressalva.
Até porque a pupila ali não ajuda muito, né? É difícil, assim, fazer aquela diagnóstico de síndrome... Toxicíndrome, né? Exato. Quem vai fazer isso no meio da parada, etc. Difícil. Mas, assim, o que eu achei de estudo sobre a parada que eu achei interessante. Eles estão falando um pouquinho sobre emulsão lipídica. Então, Eita. vocês... achei bem legal. Azeite. Exato, mandar uma gordurana no sangue do cara. Banha Então, de porco. o que a gente já Óleo tem de disso? peixe. Se tem o paciente já tem uma intoxicação, isso já é mais ou menos bem definido. Intoxicação por anestésico periférico. Então, por exemplo, buprovocaína, hoje em dia a recomendação é usar emulsão lipídica se ele tiver ou intoxicação ou parada por isso. Então, você foi pegar um acesso, anestesiou, meteu dentro da femoral em vez de meter superficial, é isso, né? Só que aí... Fred, é uma situação quando é bem claro que aconteceu isso, né? Isso, só que aí essa recomendação, eu fui ler qual que é a evidência dessa recomendação. Estudos com animais e relatos de casos. Então, evidência baixa, mas é a recomendação de 4 ou 5 guidelines de anestesia. Só que aí tem tentativas disso, relatos de caso com outras medicações. Tem 2 relatos de caso com amitriptilina, tem relato de caso com bupropiona e lamotrigina, tem relato de caso com beta-bloqueador, tem relato de caso com antidepressivo, então achei bem interessante. A amitriptilina eles falam de bicarbonato, né? Tem essa história, né? Sim, a ideia é um último recurso. Então o paciente não melhorou com aquele antídoto que você fez, Tá. emulsão lipídica. Essa a É ideia. o super trunfo dos antídotos. Eles não estão falando que ajuda, a gente tem pouco estudo. A relação que eu vi de estudo tinha 6 relatos de caso, é só isso que a gente tem. Entendi. Mas os relatos de caso são assim, 70 minutos de parada, 80 minutos de parada, faz emulsão lipídica, 2 a 3 minutos o paciente volta. Que lombra. Então assim, interessante essa emulsão lipídica. E Algo quanto a ser mais... estudado, realmente, né? E quanto mais tempo você reanima esse paciente, esse paciente da intoxicação é que vale a pena talvez você reanimar por mais tempo. Tem umas outras indicações de reanimar por mais tempo, mas o paciente que está intoxicado, acho que isso é uma coisa para fazer para ele. Pra mim parece brisada do Fred, né? É mais uma, né? Mais uma pra Não, coleção. pô, emulsão lipídica. Mano, emulsão lipídica, bicho. Tem local que fala para deixar na emergência. A emulsão lipídica. Tipo assim, Eu nunca vi. antídotos. Primeiro que tem lista de antídotos de emergência, aí vocês sabiam disso, né? Recomendação de quais antídotos devia ter numa emergência. É que nem aquela lista que tem que ter no avião, né? Que você abre lá. Eu aposto só que não vem tem um- porra. Eu tenho certeza que no Brasil todos os prontos-socorros se adequam a essa lista, né? Eu Com não certeza. tenho Mas dúvida. falando em... Mas eu pensaria em usar num paciente que está assim, uma parada prolongada, se tem disponível no local e eu acho que é intoxicação, não acho absurdo usar, só que tem alguns efeitos colaterais bizarros. Vamos lá. Vai, começou. Agora sim. Pega o Agora é a pega- hora da brisada do Fred. Meu Vamos lá. Deus. É só pâncreas, Onicomicose, pancreatite, hemorroida. por hipertrigliceridemia, Tá. Ok. Que é uma reações troca alérgicas, boa, né? Que é uma troca boa, o cara tá na parada. Parada, né? Parada por pancreatite. E- Parece aquelas cabines do Gugu, né? Sim! Aí lesão pulmonar, porque pode fazer embolização e pode atrapalhar a diálise, ECMO, porque a gordura se gruda nesses negócios. Mano, sempre vai valer a pena o cara tá parado, né? É porque eles comentam Mas disso se nos for pacientes que eu, estão se eu chegar intoxicados. parado, pode fazer tudo isso aí, que mal não vai fazer. Dá o grau. Mas a ideia é bizarra, né? Você ouviu a ideia da pia lipídica? Não, Não, nunca ouvi falar nisso. mano. Pia? Então, É uma vai. pia mesmo? Não, Pia? porra. Fala. O que acontece? Essa emulsão lipídica fica no sangue e forma uma parte do sangue que gruda passa nos locais onde tem as drogas que são lipofílicas e essas drogas lipofílicas se grudam nessa parte do sangue e saem do local que elas estão. Fez mais ou menos sentido isso? Então tipo- ela cria um outro compartimento no sangue que é o compartimento que eles chamam de pia lipídica. Tu tá ganhando Diabo quanto? verde, assim. Tipo um diabo verde, talvez, Caraca, é isso. bicho. Meu Deus, cara. É Eu muita achei- cultura fora da medicina, Cara, eu cara. achei muito legal. Bicho. É, Aí tem, dentro desses antídotos aí deve ter o trombolítico, né? trombolítico Nossa, não chega a então, ser antídoto. Mas- Indo pra terceira Indo pra polêmica da terceira PCR. polêmica, talvez a polêmica mais estudada, né? Porque a gente sabe que em torno de 50% a 70% dos casos de parada extra-hospitalar, né, pré-hospitalar, são causados por infarto agudo do miocárdio e embolia pulmonar, sendo a maior parte dessa aí por infarto. E faz sentido você trombolizar, então, os pacientes. Não faz sentido? Faz muito É. O paciente Ainda mais quando você chegar tá olhando e o trombolizar. 5H5T, parece que falta a conduta do infarto, né? Falta. Fica ali. Parece que falta por conta desses trabalhos aqui, né? Então, aí? o paciente teve uma parada cardíaca fora do hospital, foi testemunhada por você, chega sendo reanimado. Vale a pena trombolizar? Teve um estudo em 2015 do New England, chama Troika, que avaliou exatamente esse paciente. Ele chegava,
Se tivesse em ritmo não chocável, recebia tenecteplase de cara. Se chocável, recebia 3 choques. Se não voltasse, aí sim tenecteplase. E aí no meio do trabalho, eles já fizeram uma avaliação, viram que quem chegava em assistolia tinha menos de 1% de chance de voltar, de ter retorno à circulação espontânea. Então eles excluíram esses pacientes, virou critério de exclusão, mas mesmo assim o trabalho foi interrompido precocemente. Eles tinham 1.050 pacientes incluídos quando eles pararam, porque não teve melhora em sobrevida em 30 dias, os pacientes recebiam tenecteplase contra placebo, tá? Então, não teve nesse desfecho, que foi o mais importante, nenhum outro também. Admissão hospitalar, retorno à circulação espontânea, né? sobrevida 24 horas. É muito paciente para parar. É muito paciente. E é bem o paciente que chegou em qualquer ritmo, vale trombolizar Sem ou não? história, né? Sem história. O paciente não tem uma história clara de infarto, é o paciente parado fazer trombolise por com todo esse mundo. trabalho, a resposta é não. Não Pronto. vale a pena trombolizar. E é Tá? engraçado que você pensa assim, se era para qualquer paciente, você vai imaginar que a maioria dos ritmos e a maioria das causas era infarto, né? A princípio, né? Exatamente. Então, se na maior causa é infarto e mesmo assim não teve efeito, isso diz um pouco pra gente, né? Mesmo que ele não tenha feito uma análise... E já tinha um trabalho de 2002 que também saiu no New England, controlado, duplo cego, randomizado, que não tinha visto diferença, e aí nesse caso foram os pacientes só em AESP, tá? Então já não tinha tido diferença naquela época. Em 2002 e 2015 saiu esse o trabalho. Antes, em 2001, Lancet mostrou um estudo prospectivo, e aí, por questão ética, eles não aceitaram um fazer trombolítico e o outro não fazer. Então, o que eles fizeram, né? Eles pegaram 1 ano de pacientes parados que entraram no hospital e era parada extra-hospitalar, que tinha pelo menos 15 minutos que não tinha voltado. E eles acompanharam esses pacientes 1 ano e depois, no ano seguinte, eles começaram a fazer trombolítico para todo mundo que entrasse, tá? Menos os pacientes que entravam em assistolia. E era trombolítico com heparina. 50 mg de RTPA e 5.000 unidades de heparina. Que é para afinar mesmo. Exatamente. Esse trabalho não viu diferença de sobrevida na alta hospitalar, mas ele viu uma diferença dos pacientes que foram trombolizados que voltaram mais vezes. Então esse foi o primeiro trabalho, eu acabei falando na forma inversa, porque o mais importante foi o primeiro que eu disse, né? O Troika, mas é só por curiosidade mesmo. Aí você pode me falar, mas aí você está fazendo para qualquer um. Exato, Isso. é o que eu ia perguntar. Tipo assim, o cara tem TEP, eu sei. Chegou com dor torácica, eletrosuprado, parou. Esse tipo de paciente especificamente, eu não encontrei estudo, mas eu encontrei do TEP, tá? Por quê? Na verdade, são vários relatos de caso. E aí depois saiu um estudo retrospectivo que avaliou com mais cuidado o paciente especificamente do TEP. Acho que eles não fizeram do paciente que infartou claramente e chegou lá, porque como eu disse, 60%, 70% é paciente que infartou. Então, se esse trabalho não mostrou... Consideram que já foi representado esse grupo. Já foi bem representado, exatamente. Então, pacientes que chegam com TEP. Primeiro, tem vários relatos de casos, séries, desde a década de 70 até os anos 2000, 2010. Na verdade, tem até recentemente. E é interessante que você vai olhar os pacientes, é sempre mulher, em pós-operatório, cirurgia ginecológica, maior parte. Tá? Então, pós-cesariana, pós-esterectomia. E aí, tem um trabalho retrospectivo grande do JAMA, de 2000, foi um hospital na Áustria, em Viena, que eles avaliaram na década de 90 toda PCRs extra-hospitalares. Eles confirmaram todos os pacientes e confirmaram com diversos tipos de exame. Se o paciente não tivesse voltado e morresse, eles confirmavam na autópsia que era TEP. Então, como legal. foi retrospectivo, eles viram que a incidência de TEP foi 5%. Nossa, tá? baixo isso. Tá. 5% de todas as PCRs que chegaram. Em quem fez trombólise, voltou 81% dos pacientes. Quem não fez a trombólise, 43% Nossa, mano. voltou. Então, foi uma diferença grande, né? De 43% você tromboliza, vai para 81%. Nesse trabalho, eles fizeram 100 mg de RTPA. E aí, você já ouviu falar de fazer metade da dose? Alguém já ouviu falar nisso? Já. Tem essa conversa aí. Então, é um trabalho que saiu há 3 anos atrás no American Journal of Emergency Medicine, mas foram só 23 pacientes. Eles pegaram paciente com embolia pulmonar maciça, todos também foram confirmados, e fizeram 50 mg de RTPA.
e todos, menos um paciente, voltou. Então todo mundo voltou. Então assim, resumindo, se você for trombolizar na parada, tem que ser em bolos, primeira coisa. Só nos casos, se tiver alta suspeita de tromboembolismo pulmonar, se tiver infartado, não tem evidência para isso, não faça, tá? Tem evidência que não faz diferença. E a dose? Bom, 50 a 100 miligramas, né? Vai do gosto do freguês, porque esse trabalho que viu 50 miligramas é um trabalho menor, tem que ser replicado em maior escala, tá? Quando eu tive uma experiência de trombólise que deu certo, eu fiz 100 miligramas, eu mandei completar as 100 miligramas. Eu não lembrei desse trabalho que fazia só 50 miligramas. Cara, mas é porque... Na hora ali, você acaba tendendo a fazer... Com certeza, porque qual que é o outro desfecho? O cara vai morrer, né? Ele já tá morto, né? É Essa difícil facada. isso tudo em PCR, né? Essa é a questão, né? Porque assim, por exemplo, você falou assim, nesse da PCR, você falou 5% dos pacientes tinham tromboembolismo, né? Sim. Só que, será que mesmo com esse valor baixo, não vale a pena? Eu, assim, suspeitar um pouquinho mais de tromboembolismo do que o normal? Se suspeitar um pouquinho mais, eu acho que assim, vale a pena. Talvez uma suspeita qualquerzinha talvez valha, não sei. Eu acho que se for mulher, pós-operatório, se tiver qualquer não, história de esse trombofilia, aí, se você vê que uma perna tá maior do que a outra, dá tem o grau. cara de Papoca. tromboliza. É isso Eu acho aí. que tem que trombolizar. Se não voltar, né, de primeira. E a última polêmica Vai lá, que Pedro. ficou pra mim. Então tá, o João falou que entubou, não entubou. O Fred fez gordura, não fez. O Rafael trombolizou, não trombolizou. Só que o paciente não volta. Nossa, e aí, mano. quando é que eu paro e falo assim, ó, cesso esforço? Essa é uma das piores decisões que o médico tem que fazer na Nossa. medicina. É Uma das mais muito... difíceis Talvez de seja um dos Cara. momentos de transformação do médico, né? Sim. Quando ele tem que vocalizar, falar assim, ó, gente, fizemos o que pôde, é o horário do óbito. Nossa, mano, eu lembro de vários, assim, você olha pro relógio, né? Porque esse momento ele vai se avizinhando, né? Assim, Sim. você E parece vai... que é em câmera lenta, né? Isso. A PCR passa super rápido. E nessa hora, mano... E aí, nessa hora, tudo e fica assim, em câmera lenta. Você fica, cara, já tem tantos minutos... Você coloca metas na sua cabeça, né? Essa é a última. Aí você fica esse é o último ciclo. Então aí você fica aqueles 2 minutos do último ciclo pensando assim, ó, vai acontecer alguma coisa. Aí a família chega. Pronto. Não, Ou você tem uma experiência recente que ficou um pouquinho mais de tempo e aquele voltou. Aí você, putz, e se esse for um desses casos que vai voltar no Esse ciclo? viés da experiência recente é muito complicado, né? Viés de disponibilidade, né? De representatividade. Mas assim, então tá, assim, a gente não tem algo, o ACLS ele não deixa claro quando que a gente vai, sempre vai ser uma decisão médica, sempre vai ser uma decisão baseada na experiência, baseado no momento ali, da informações, se foi assistida, se não foi, qual era a idade, qual era a comorbidade que o paciente tinha. Então são muitas variáveis que você não consegue traçar um plano claramente concreto. O que o próprio ACLS vai trazer se tiver presença de rigor mortis, né, aí talvez... Porra, mas aí, né? Ok. E o segundo parâmetro que a CLS traz... Caramba, não me ajudou. Primeiro, não ajudou. Calma, cara. O segundo parâmetro que a CLS traz é um parâmetro um pouco mais objetivo, que é você já está com 20 minutos da parada. Após 20 minutos de uma parada bem manejada, você vai olhar quanto é que está a fração inspirada de CO2 que você está analisando pela capnografia. ETCO2, né? ETCO2. Isso nunca vai acontecer comigo. Nunca vi uma capnografia em sala de emergência que é usada. Nunca vi. Mas aí se você tiver E é disposição... fácil, se tiver. É fácil e tem várias, mas Isso. ninguém usa. Essa é a questão. Então essa é a questão, né? Porque não é que às vezes não tem, às vezes tem e as pessoas não usam, né? Exato. Isso se conecta até com o que eu falei da via aérea, né? Que ajuda, é a maneira melhor de confirmar o tubo, além de outras coisas, né? Então o paciente está 20 minutos tá 20 minutos na parada cardíaca, bem manejada, e você olhar o ETCO2 e ele tiver abaixo de 10 milímetros de mercúrio, isso é um sinal de que esse paciente ele não tem mais perspectiva. Isso foi baseado num estudo, foi um estudo de 1997 com 150 pessoas. Nesse primeiro estudo de 97 ninguém sobreviveu quando estava nesses parâmetros. Tem um estudo subsequente de 2001 com 127 pessoas e só uma pessoa sobreviveu. Essa uma pessoa que sobreviveu foi uma pessoa que foi feita uma toracotomia de urgência. Nossa, toracotomia de urgência pronto, aí... né? Você tá, Aí né? o coração foi bombeado pelo cirurgião. O paciente estava fazendo uma esofagectomia. O coração foi bombeado. Esse paciente, então, sobreviveu à parada.
nunca despertou e em 6 semanas veio a óbito. Então, né? assim, é praticamente dizer que também não teve Sim, teve com desfecho. certeza. Então, todos, Então, repete esse parâmetro aí. após 20 minutos da parada cardíaca conduzida, o EtCO2 continua abaixo de 10 milímetros de mercúrio. Com as compressões ótimas, né? Isso. Beleza. E aí existe um outro ponto, que esse a princípio não está no SLS, que está em vigência no momento desse podcast, que é o de 2015, que também já tem bastante estudo robusto sobre isso, que é você variar 3 parâmetros. Você vai variar 3 parâmetros nesse paciente. Se essa parada não foi assistida, se o ritmo é não chocável e se você está indo para a terceira droga de adrenalina e o paciente não voltou. Então vamos lá, o paciente é uma parada não assistida, que ele não é chocável e está indo para a terceira droga de adrenalina. Não raro isso acontece, né? Bem comum, né? Senhorinha que tá em casa, ela não acordou. Isso. Quantas desses pacientes a gente não já viu, né? Várias, Senhorzinho várias. e que chega desse jeito. Fizeram uma revisão de vários estudos pequenos que analisaram isso, com um total de 6.900 pessoas, e aí só uma pessoa que preenchia os 3 parâmetros voltou da parada. Mesma história, estado vegetativo persistente, então o grau de dependência funcional elevadíssimo. Então, se a gente não contar essa pessoa, também são 3 parâmetros que são muito robustos para você entender que essa paciente não tem mais proposta também. Exato. Então é aquela coisa, foi encontrado em casa pelos familiares, chamaram o SAMU, chegaram lá, ritmo não chocável, chegou no seu hospital já com 20 minutos, passou de 3 doses de adrena, não voltou, a chance de voltar, assim, se o ritmo inicial não foi chocável, é muito, muito, muito baixa. Cara, só 2 coisas que eu ouvi que talvez prolongasse é paciente que foi encontrado no frio, então paciente congelado. Eu sei que isso não tem nada a ver com a gente. Não, assim. mas tem isso. Quando não parar. Então acho que vem o primeiro ponto, que é quando você usa trombolítico. Lembrar que o trombolítico tem um tempo de efeito maior, então você vai ter que permanecer na parada por mais tempo. Pacientes hipotérmicos, né? Se o paciente não está quente, você não pode falar que ele está morto. Ele tem que estar morto e quente. Tá. Essa é a frase. E as intoxicações? Ninguém morre com hipotermia, você tem que ter uma temperatura boa para... Intoxicações e outro parâmetro também que é tempestade elétrica. Tempestade elétrica também é muito difícil você decretar, né? São situações que você tende a persistir por E mais aí, tempo. tempestade elétrica que não melhora, 50 minutos, 60 minutos, 70 minutos? Existem alguns relatos de caso que trombolizaram tempestades elétricas e deu certo. Mas acho que é caso a caso aí, né? Isso é. Tem muita Segue o coisa pra CLS. falar de PCE. Tem polêmica pra sempre. Vai ter o 2, né? então. Vai ter o 2. Pode ter o 2 e tem que entrar a adrenalina aí. Pronto. Vamos fazer o seguinte, ó, o ACLS ele deve estar em processo de reformulação nos próximos 1 ano, por aí. E aí, nesse momento, a gente vai fazer o Polêmicas do PCR2. A gente vai Fechado? achar mais polêmico? Tem muito Vai mais. ter. Os nossos ouvintes vão vir comentários muito bons sobre isso. Mandem pra isso, gente pode ser. quais as outras polêmicas que a gente não falou aqui, né? Boa. E com isso a gente encerra o episódio de hoje. Lembrar que o Tade Clinicagem tá no Instagram, tá no Twitter, segue lá, @Tade Clinicagem. Tem o e-mail também, tadeclinicagem@gmail.com. Boa. E qualquer comentário, dúvida, questionamento, apontar algum erro que a gente tenha comentado Isso aqui. aí. Por favor, por favor. Porque a gente também, nosso propósito é aprendizado. Isso, de Fique à todos, vontade. né? Todo mundo pode aprender e ensinar, independente de quem seja. É isso aí. Apita o árbitro. E aí? Vai valeu. ser a frase do final. Péssima Pô, não gostou? Eu inventei Não, agora. não, Pelo menos grava eu de não novo pensei que isso tá há muito péssimo. tempo. Valeu, pessoal. Falou, valeu.